Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números. Glórias a Deus, aleluias. Capítulo 12. O verso é o verso 6. Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Amém? Vamos abrir essas Bíblias em Romanos, por favor. Capítulo 8, verso 26 até o 30 e 33. Podemos ler? Amém. Amém. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Poder sentar, irmãos. Glórias a Deus. Hoje é um dia, graças a Deus, abençoado pelo Senhor, para que nós possamos fazer as nossas reuniões, nosso culto. Nós precisamos compreender que a presença de Deus está mais no controle do que nós possamos pensar ou imaginar. Glórias a Deus. Nos últimos dias eu tive uns 2 ou 3 encontros fortes muito com Deus. E quando eu falo forte, são encontros reais. É por isso que eu li livro de Números. E Deus fala com o homem segundo aquilo que está escriturado. E a Bíblia diz que Deus fala com os homens em sonhos e visões, então está escriturado, não é uma imaginação humana, Deus fala. E eu fiquei muito abalado nos últimos encontros, abalado no bom sentido, porque Deus me deu uma visão, um sonho, aliás, inicialmente. Eu sinceramente não entendi aquele sonho. E eu fiquei pensando em algumas coisas que não tinham nada a ver com aquele sonho. Eu resolvi orar a Deus, então, para Deus dar o discernimento. Quando nós estamos na casa de Deus, irmãos, às vezes nós imaginamos que Deus está muito longe e que tudo está no mais absoluto controle. Uma passagem que eu estudo há mais de 2 anos, ela não é uma passagem que está elucidada claramente aos meus olhos. Eu acho que eu já até preguei alguma coisa sobre ela, mas não com a elucidação e a segurança devida no assunto. Então você fala, você vê mais ou menos o que está escrito gramaticalmente, mas a segurança espiritual não está assim alinhada a 100%. O tema da eleição é um tema para mim muito difícil. Eu já estudo há muito tempo e eu vejo que todas as pessoas elas não têm que ter segurança nesse tema, porque é um tema que fala de eleição, fala de predestinação, e alguém diz assim, mas alguém vai nascer predestinado, então já sai na frente do outro. Então é um tema que eu sempre procurei, e eu vejo que até hoje eu não tinha 100% de segurança, mas agora eu tenho. Glórias a Deus. E esses dias agora, eu estava em casa, pela madrugada,
E de repente entrou um sonho. E o sonho era assim. Estava num lugar grande. E aí Deus me levava num lugar. E de repente eu vinha com um passarinho na mão. Não sei se as pessoas conhecem o que é curió. Talvez alguém conheça, não sabe o que é. Curió é um passarinho pequeno. Ele é preto por cima e é vinho por baixo. Ele é considerado um dos passarinhos dos pássaros mais novos que nós temos no Brasil e no mundo. Ele é um pássaro que eu sempre tive, desde pequeno eu gostava de curió, mas eu nunca tive um curió como curió é, porque ele é um passarinho que é valorizado pelo canto dele. Então ele é quase uma perfeição de canto. Ele aprende a cantar, mas ele é a majestade dos passarinhos, ou seja, o pessoal fala que majestade é o sabiá, mas o curió é completamente diferente de tudo isso. Eu, na minha infância, tive alguns curiós, mais velhos tive alguns curiós, mas um curió mesmo, ele é um passarinho que ele emociona você, ele encanta você, ele é uma riqueza que você tem. Por que o passarinho vale tanto? O passarinho, você pode comprar um carro, mas o passarinho nobre nasce a cada 1 milhão de passarinhos. Então você compra um carro, pode ter um valor de 100 mil, mas um curió pode passar de 300 mil, porque a pessoa que compra um curió, ela comprou um troféu para ela, ou seja, ninguém tem um curió igual ao meu. Então ele vai a um valor muito elevado. Nesse sonho, Deus me dava que eu tinha um curió na minha mão, e eu ia com aquele curió cantando para mim, mas numa altura, ele vinha na minha mão aqui assim. E eu fiquei andando, passei por uma cidade, aquele curió era o meu encanto. Eu parava, ele solto, ele cantava na minha mão, mas cantava alto, mais alto, e meu coração rejubilava de ver ele cantando. Eu falei, ninguém tem isso, só eu. Ninguém tem isso. Eu ia com esse passarinho. E esse passarinho me acompanhou o tempo todo. Eu já estava andando de longe, nas missões, as pessoas olhavam e viam como canta esse passarinho, mas é um negócio fora do comum, não é um passarinho comum. E aquele curió ficou um tempo na minha mão, e no decorrer do sonho, eu entro dentro de um mercado. Eu achava que tinha alguém comigo, mas eu não conseguia ver, sabe? Porque na visão, no sonho, você não tem a visão exata de tudo. Parece que uma criança me acompanhava, eu não sei quem era, mas aquela criança me acompanhava e eu estava alegre, com aquele curió na minha mão. Eu entrei no mercado. Quando eu entro no mercado, o curió cantando, eu todo feliz, alisando o curió. Ele é até um pouco maior do que o tamanho tradicional. Ele é um passarinho de umas 15, 20 gramas, mas ele tem um canto muito alto, mas muito alto mesmo. E ele cantava, gorjeava. Eu me sentia assim, eu estou mais rico do mundo, porque ninguém tem um curió igual a esse. E eu ficava tão alegre com aquele curió, andava, de repente cheguei no check-out, no mercado, eu não sei o que eu comprei. Aí eu ficava assim com o curió, e de repente o curió me sai para cima do check-out, e deu um frio na barriga. Eu falei assim, não vai fugir não é possível. Aí eu pegava ele, alisava, e o curió cantou na minha mão, e eu toda alegre, feliz, tipo assim, eu estou rico, milionário, como eu sou feliz com isso? Ninguém tem isso. Meu coração só tinha espaço para essa alegria. E quando eu estou assim, de repente, no check-out, esperando para pagar alguma coisa, eu era próximo talvez, eu nem via quem era que estava no caixa, aquele curió pula, talvez no colo de alguém na frente, eu vou pelo lado, tento pegar aquele curió, ele pula para o outro lado, eu fiquei com o coração batendo, eu falei, eu tenho que achar o curió. E aí o curió já me dá trabalho, já me sai da vista, não vi mais o curió, e nessa visão eu continuo procurando o curió. Aí de repente, no chão do mercado, o que eu acho? Um pintinho desse tamanho amarelo. E aí eu falei, eu não quero pintinho, eu quero o curió. Comecei a procurar de novo, procurar, uma angústia na alma, mas uma angústia, porque o curió já tinha saído dos meus olhos, eu não sabia mais onde ele estava. Aí passamos para o outro lado,
eu encontrei outro pintinho. Aí eu falei, pintinho eu quero o Culió. E a minha alma estava mandando chorar já, de tanta tristeza. E eu continuei procurando o Culió. Saí de dentro do mercado, com a ilusão de que o Culió tinha voado para fora, eu ia achar novamente o meu Culió. E aí eu chego lá fora, eu olho o matinho, e aí o mato se mexeu. O que veio no meu coração? Bateu o Culió. Quando eu vou chegando perto do mato, não é o Culió. Aí eu levantei, era um frango d'água, não sei se os irmãos conhecem, um bichinho assim pequeno, que ele faz ninho no mato. Aí eu falei, frango d'água também não quero. A minha alma se encheu de tanta tristeza. Eu falei, Deus, mas gritava, Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me aborreceu? Deus. Eu estava numa agonia, mas numa angústia. E eu parei assim, numa muralha, com mato, comecei a me lamentar com Deus. Eu não blasfemei, mas eu falei, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez uma maldade dessa? Por que o Senhor permitiu que o Culió fosse embora? Por que o Senhor fez isso? Aí depois, eu ali reclamando com Deus, meu coração ficou desse tamanho, de angústia, mas tipo assim, foi uma das coisas uma perda tão grande, que eu perdi até a vontade de viver. E eu falava com Deus, o Senhor não deveria ter feito isso. Foi uma maldade muito grande, Deus. Foi uma maldade, a maior alegria da minha vida era ter aquele Culió. Aí o sonho acabou, a angústia foi saindo, e eu não entendi o sonho. Aí eu comecei a perguntar para mim próprio, Deus, será que deixou um passarinho meu morrer? Ele morreu, sei lá, eu esqueci de tratar. Porque eu tinha alguns cuidados na época, eu fui pensando nisso. Será que eu esqueci algum passarinho de tratar e ele morreu? E aí, Deus não respondeu nada, eu também não entendi nada. Eu falei assim, eu vou orar. Aí nisso que eu dobro os joelhos, Deus começou a falar comigo. Aí Deus começou a mostrar para mim a questão desse sonho. Eu já estava refeito, dobrei os joelhos, comecei a orar. Aí nós começamos a conversar, meu Deus. Aí Deus falava comigo que o Culió é algo que na verdade seria o símbolo daquele sonho para mim. O que Deus me mostrou, logo de cara, foi o texto que eu li sobre a eleição. Então Deus me trouxe a eleição como base desse sonho. Aí eu falei com Deus, eu não estou entendendo o sonho, não sei porque houve o aparecimento desse passarinho, enfim, eu estava perdido, não sabia realmente. Aí ele começou a me dar exemplo. Cada coisa no seu mundo tem um nome. Cada coisa no seu mundo tem um nome. E você não pode mascarar o nome daquela coisa se é ou não é. Então esse é um texto que Deus queria me mostrar a profundidade desse texto. Na casa de Deus tem coisas que a gente não entende prontamente. Então o texto da eleição, as pessoas não conseguem discernir exatamente o texto, porque ainda que se estude, ele é um texto meio que ele não fica claro. Então Deus estava me dando uma explicação seguinte. Deixa eu ver o que está escrito aqui, né? Bom, quando Deus fala para a nossa vida que nós somos eleitos de Deus, alguém fala, eu sou eleito. Tá, o que significa que fica atrás? Atrás do eleito tem os eleitores. E quando você tem os eleitores, você está falando de Deus. Deus tem os seus eleitos. Então a igreja tem os eleitos. E Deus está dizendo para mim, os eleitos, eles foram colocados pelos eleitores. Os eleitores são Deus. A divina graça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são deuses. Então você veja bem, nós desembarcamos considerando que Deus está atrás de nós.
Então você não é eleito por ser eleito, você é eleito porque eles te elegeram. Aleluia. E aí Deus estava me dizendo que da mesma forma que Ele elege os homens, todos os homens têm uma responsabilidade. E a responsabilidade de cada homem que é eleito por Deus é o governo espiritual de Deus. Não entendeu bem? Você foi eleito. Aleluia. E se você, na verdade, olha para dentro de você, qual é a tua obrigação? Você fazer um governo espiritual. Aí Deus começou a falar comigo. Você não lembra de Abraão? Eu falei, sim, Senhor. Isaac, também lembro. E Jacó, também lembro. Eles fizeram um dos melhores governos que eu, na verdade, apreciei. Mas tiveram outros homens que tiveram um governo de obediência total e absoluta, como no caso, o governo de Elias, o governo de Eliseu, o governo de Davi, então não se fala. Então Deus foi me dando através do sonho que esse texto ele corresponde a um governo espiritual que cada homem, cada mulher tem a obrigação de fazer. Aí nessa conversa, ele foi e me falou assim: quando você tem os eleitos, você tem pessoas escolhidas. E aí eu fiquei perguntando a Deus, mas os eleitos predestinados, eles saem na frente? Ele falou, não. Nem os eleitos, nem os predestinados saem na frente. Por quê? Porque há uma igualdade. Então os eleitos são pessoas que foram feitas para influenciar a obra de Deus. E quando nós temos um governo que é repróbrio, ou seja, que você não gosta, você fala que esse governo é isso, esse governo é ladrão, esse governo é desinteressado, esse governo é corrupto, você critica. Deus está me dando um entendimento que da mesma forma que nós criticamos o governo terreno temporal, Deus também tem o direito de criticar a nossa vida. Meu Deus. Por quê? Porque quando Deus olha para Abraão, Isaac e Jacó, ele já tem mensurado na mente dele qual foi o governo que eles prestaram. Quando Deus olha para Davi, Deus olha e vê que ele teve imperfeições, mas foi um governo que Deus estabeleceu o nascimento de Cristo. Aleluia. Da linhagem de Davi. Mas por quê? Davi teve um governo de excelência perante os olhos de Deus. Cada um de nós, dentro de um contexto, Meu Deus. tem que compreender que Deus nos deu a sabedoria. E esse texto ele é mais contundente porque o Espírito Santo de Deus ele ajuda as pessoas. Então o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, ele ajuda os predestinados e aos eleitos. Por quê? Porque os eleitos vieram influenciar uma nação. Então cada homem, cada mulher dentro da igreja, ele pode influenciar a nação, assim como é a expectativa de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E aí Deus começou a falar comigo. E eu comecei a ver que tem tudo a ver, tanto o sonho como a expectativa de Deus. O que é difícil para a gente compreender, irmãos? Nesse texto, Deus fala a respeito de gemidos inexprimíveis. Considerando aqui, esse texto aqui não é um texto para todas as pessoas. Alguns são escolhidos para governar e influenciar a vida espiritual da igreja, para poder influenciar na casa, para poder influenciar no mundo. Então, o governo que você tem vai influenciar seu filho, sua esposa, sua família, seu tio, sua tia, que é o governo da vida que você leva. Glórias a Deus. Quando eu vi esse texto, eu olhava e falava, os eleitos, mas por que os eleitos? Então Deus retroagiu comigo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o desenrolar de toda essa visão, desse sonho, para que os irmãos possam entender. Bom, eu vou começar aqui agora. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós sob maneira, com gemidos inexprimíveis. Veja bem, nós estamos com uma obra que é o objetivo dela ser um governo espiritual. E quando se fala em governo, você fala em excelência e você fala em tempo. Então o Lucas tem condições de fazer o governo dele espiritual, se ele entender que ele está incluso nesse assunto. Ele só tem 70 anos de vida. O governo dos homens tem 4 anos cada um. Então eles fazem 4 anos, se reeleitos fazem mais 4. A nossa vida espiritual é baseada em 70 anos de vida. Mas alguns podem ir para 80. Você observa que quando você tem um governo bom, ele não sai da história do país. Ele não sai da mente. Por exemplo, o governo de Getúlio Vargas é o governo que regulamentou as leis trabalhistas de forma a trazer os benefícios maiores para os trabalhadores. Ninguém esquece o governo de Getúlio Vargas. O governo que Deus está me falando é um governo espiritual em que os homens recorrem para poder tirar, fazer uma extração do melhor daquilo que existe. Então, no mundo inteiro agora, se as igrejas estão abertas, alguém está pregando sobre Davi. Alguém está pregando sobre Elias. Alguém está pregando sobre Pedro. Proporcionalmente, o que Deus quis me dizer é que um governo espiritual, ele tem atrás a prerrogativa daqueles que são os eleitores. Os eleitores, naturalmente, a cúpula divina, eles nos elegeram. E o que cada eleitor tem esperança acerca da verdade daqueles que foram eleitos? Ou seja, foram eleitos alguns homens com 500 mil votos, 400 mil votos, 300 mil votos. Então eles foram otorgados representantes da nação, ou representantes do povo, do município, do estado. Meu Deus! Nós fomos otorgados representantes de Deus. Glórias a Deus! O que vai aparecer na tua vida? Glórias a Deus! A qualidade do teu governo, a qualidade da tua vida espiritual é dada a um governo que você foi eleito. Se você foi eleito, você tem os eleitores. Se os eleitores têm expectativa, tem expectativa de quê? Do seu governo, da sua vida. Glórias a Deus! Então aqui no texto ele está dizendo assim, verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele intercede quando convém que prospere o pensamento daquele que foi eleito. Aquele que foi eleito, ele tem um governo a cumprir. Então, por ele ter um governo a cumprir, o que fica óbvio? Você, quando olha para o governo municipal, estadual, federal, você critica, que coisa horrível. Tem que tirar esse homem, tem que tirar essa mulher, tem que tirar essa pessoa já. Por quê? Porque o governo daquela pessoa é reprovado por você. Você diz que ele é ladrão, você diz que ele é mentiroso, você diz que ele é incapaz. O governo de Deus está exteriorizado bem claro aqui. Ele está dizendo que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus ele intercede pelos santos. Ora, o Espírito Santo de Deus tem propósito de interceder pela igreja. Mas qual é o propósito? Que façam um bom governo. Que assim como Deus levantou Pedro, João, Paulo, Lucas e Mateus, a obra continua. E os que estão na vez vão olhar para os bons governos. O governo de Elias foi maravilhoso, de Pedro, de Paulo foram extraordinários, mas cada um vai ter uma representação que diz assim: olha, eu gostei muito do governo de Paulo. Por quê? Paulo tem sinais de prodígios, Paulo tem autoridade, Paulo fala línguas estranhas, Paulo tem toda a ciência, tem os 9 dons. Então Paulo, do governo espiritual, é um dos homens que muito me interessa a sua própria biografia. O governo dos homens, ele é um governo que os homens fazem um juramento
sobre a Constituição. Então ele não pode governar fora dos limites da Constituição. Por quê? Porque a Constituição é que determina os poderes que ele tem para ir, para voltar, para de lado, para a esquerda. Então ele tem que estar na Constituição. Biblicamente, um homem Meu Deus. que governa a vida dele espiritual, ele governa a sua Bíblia. Aleluia. Ele não pode governar fora dos Escritos. Por quê? Então ele se tornou uma pessoa que ele vai abranger naturalmente uma aspereza espiritual. Então, quando Deus nos disse sobre esse texto, ele começou a explicar. Então, isso aqui são alguns que eu escolhi. Veja bem, não são todos que saem daqui. Eu vou explicar por que Deus escolheu as pessoas. Meu Deus. Aqui está escrito assim. Sabemos, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas veja bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é um povo que desembarca com um propósito. Aleluia. Qual é o propósito? Dar sequência ao governo espiritual estabelecido por outros santos. Glórias a Deus. Então, o que nós estamos fazendo na casa de Deus? Quando nós temos um governo que é a responsabilidade de não andar nas margens da Bíblia Sagrada, como andam os governantes nas margens da lei, quando se fala de obra terrena temporal. Então, quando nós andamos nas margens, nós temos um governo muito reprovado. Meu Deus. E aonde eu vejo isso? Meu Deus. A Bíblia está dizendo aqui no 29, esse é o principal para mostrar isso. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Até que os amados irmãos entendessem, quando Deus fala que Ele conheceu, o que vem a ser a conhecer? É alguém que tomou a consciência da sua vida. Portanto, daquele que de antemão Ele conheceu. Veja bem, Jeremias, a Bíblia diz que antes de Jeremias, que tu nascesse, já sabia teu nome. Aleluia. Então Deus conheceu Jeremias. Aleluia. Na casa de Deus está dizendo a mesma coisa aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu. O que Deus está dizendo conhecer? Na verdade, Deus colocou eles íntimos na mente deles. Então alguém que conhece alguém é alguém que colocou na mente uma intimidade. Eu conheço aquela pessoa. Então eu vou carregar na minha mente o conhecimento daquela pessoa. Então eu vou viver o resto da vida. Você conhece? Conheço. E aqui ele está dizendo bem claro. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, Deus colocou os que estão na casa dele, que vão governar para ele já colocou no coração dele. Não, isso aí eu sei que vão governar. Por quê? Eles vão fazer o que os outros fizeram, então eles vão governar. Aí ele diz assim, para quem sabe, porque essa é uma pergunta que todo mundo faz. Também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do Filho. O que é predestinar, irmãos? Nós olhamos na palavra de Deus, eu pesquisei bastante. A predestinação, ela é algo que estabelece um destino antecipado. Então, quer dizer, o destino antecipado de alguém que Deus conheceu é fazer um bom governo dentro da casa de Deus. Se você não tem um bom governo, é óbvio que na verdade você não atende às expectativas de Deus. Por que ele está dizendo aqui? Olha o parâmetro que ele diz: porquanto ao que de antemão conheceu, ou seja, Deus conheceu a todos nós, também os predestinou, ou seja, destinou em destino antecipado seu filho, para ser conforme a imagem do seu filho. Então, qual é a nossa razão do crivo, como disse a nossa amada irmã Laura? O crivo é Cristo. Vocês estão predestinados à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, ou seja, é o filho mais velho, né? É o primeiro que nasceu. Então nós temos que ser iguais a Cristo. Por
Porque se você não tem Cristo como parâmetro do teu governo espiritual, você vai ser o pior governante ou a pior governanta. Sempre o pior. Por quê? Porque ele está dizendo, ó, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, Jesus Cristo, de todos os homens que governaram, o maior, mais rápido e melhor governo espiritual que teve no mundo foi o de Cristo. Em 3 anos, todo mundo vai para saber as obras dele. Por quê? Foi o melhor governo espiritual que nós tivemos até hoje. E esse texto me mostrou algo através do sonho que Deus me revelou, que eu ainda vou falar. E isso é para que os irmãos entendam que Deus ainda fala gloriosamente. Mas por que a pessoa vai falar para mim, pastor, Deus não fala comigo? Ontem eu tive uma conversa com os irmãos muito interessante. E nós temos que dar a cada palavra o devido significado daquele vocabulário. Eu falei para os irmãos, por exemplo, um exemplo aqui. Eu conheço o Vitor. Eu amo o Vitor. Mas eu não sou amigo do Vitor. Eu conheço José. Amo José em Cristo. Mas eu não sou amigo do José. Quando você tem entendimento de Deus, você tem que romper essas barreiras. Por quê? Porque você muda o significado do vocabulário. Então, por exemplo, você fala assim, eu sou incrédulo. Aí alguém vai dizer, sim, você é incrédulo porque você não acredita. Não. Porque o incrédulo, ele vai além daquilo que você possa imaginar que ele não acredita. O incrédulo é um zombador, porque ele faz de Deus um mentiroso. Biblicamente, o incrédulo é alguém que não acredita e Deus fala, zomba de mim noite e dia. Por quê? Porque ele não acredita naquilo que eu determino na minha palavra. Meu Deus. Então é um crivo muito mais pesado. Porque eu poderia chegar aqui e falar para os irmãos, olha, Deus me revelou uma palavra, a palavra foi essa. O que Deus me mostrou aqui, que os eleitos e predestinados são pessoas que têm um peso que sai da mão de Deus, e ele falou, vai, e vocês vão fazer um governo. Aí eu olho na palavra e vejo que até crianças governaram com o próprio rei Josias. Com 8, 9 anos foi nomeado. É claro que tinha naturalmente um tutor atrás dele, mas ele ficou como governador, ou seja, como rei. Deus nessa palavra, ele quer mostrar aqui para a gente, para a gente entender por que você é reprovado quando na verdade você não obedece a Deus. Você critica o governo do prefeito de Mogi. É horrível. Tudo esburacado, tudo, sabe, maltratado. Mogi está um caos. Olha, se você critica o governo de Mogi ou de São Paulo, Deus olha para mim, ou para todos nós, fala assim, o governo é horrível. Por quê? Você não aparece para fazer isso, você não aparece para fazer aquilo. Então, se você foi eleito, você tem que trazer um governo bom. Na minha concepção, por que eu estou sempre afeiçoado a fazer as coisas? Eu entro aqui, ontem eu entrei feliz da vida. Por quê? Eu sei que tem sempre alguém me ajudando, no caso do Espírito Santo. Eu entro convicto que eu não estou sozinho. Por quê? Eu tive essa revelação, 2 dias depois tive outra, antes do dia de outro, depois eu não tenho a outra. A revelação foi tão forte. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, se esse sonho é teu, confirma para mim isso agora, tá? Aí eu falei, por quê? Deus me perguntou, por quê? Deus, eu estou com peso no coração do meu pecado. Porque quando Deus anuncia isso para a gente, a nossa impureza incomoda. Então, por exemplo, eu posso estar aqui agora. Se você estiver em pecado, você começa a sentir um desconforto na tua alma. Aquilo não é que você está passando mal, com dor de cabeça, tudo é pecado. Então, quando eu estava perto de Deus falando, cara, eu ajoelhava e falei, Deus, confirma esse sonho para mim. Depois o Senhor me explica mais. Mas eu gostaria de saber o seguinte, o sonho do Senhor vou fazer uma prova, eu estou com uma dor aqui no peito, nesse meio, tá não? Então eu vou orar
E aí, se o sonho for teu, estou confiando em mim. Aí eu comecei a orar, eu mesmo de joelhos. Sabe por que eu oro às vezes a pessoa aqui, a pessoa parece que vai cair assim? Assim eu fiquei caindo, voltava, mas não caí. Mas balancei umas 4 vezes para cair com a mão para o alto. Não é desequilíbrio. É porque o Espírito vinha e voltava. E assim que eu acabei de orar, eu procurei a dor que eu estava. A dor sumiu. Então eu fiz prova dele no sonho e também na oração. O que Deus me mostrou, considerando esse assunto, irmãos? Quando você tem uma vida, você tem que entender que você tem um tempo. A tua vida tem uma imagem. E essa imagem, ela reflete, não sei quem falou aqui hoje sobre a Frelão, que ela falou que se o sal, o princípio dele não presta. Quantos de nós vamos retroagir o tempo e alguém vai falar assim, pastor, fala da época de Collor de Mello. Fala da época de PC Farias. Não sei se todos lembram, mas PC Farias era o braço direito de Collor de Mello, que era o presidente do Brasil. Ele morreu quivado de balas. Collor de Mello foi destituído. Eu não sei que cargas d'água ele ainda está lá como deputado, o senador, não sei. O que eu quero mostrar para os irmãos é que a Bíblia fala em predestinação. A pessoa que é predestinada, ela já está compromissada, porque ela já saiu carimbada de lá, ó. Governo de Deus. Quando você chega aqui, não tem o que você fazer da sua vida. Ou vai governar bem, para a honra e para a glória de Deus, porque você saiu predestinada, e a Bíblia diz que você saiu eleita. E se há eleição, houveram eleitores, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anciãos. Então, com o moderado do reino, elegeram uma mulher, um homem para fazer um bom governo. Chega na terra, você tem boca para criticar o irmão, o pastor, tem boca para criticar o governo temporal, mas você não vê que o teu governo é horrível. Se você foi predestinado, se você foi eleito, alguém te elegeu e alguém disse, vai, você vai governar. E aonde é que entra as questões de eu falar para os irmãos sobre esse sonho? Existem situações na nossa vida que nós precisamos compreender maiormente e Deus ratifica aqui. Você vê que a predestinação, no verso 29, no verso 30, ele repete 2 vezes. Por quê? Porque a predestinação é uma decisão antecipada ao presente. Quer dizer, alguém foi predestinado, não, eu tenho um compromisso antecipado ao presente. Então ele diz aqui no verso 29. Enquanto, eu repeti o mesmo verso que eu li, enquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós temos como referência Cristo. Então Cristo é uma pessoa predestinada. Quantas profecias tem acerca de Cristo? Inúmeras. Ele foi ou não foi predestinado? Foi. Se Cristo foi predestinado, ele tem que cumprir um governo. Sobre os ombros de Cristo havia um governo espiritual que haveria de dar continuidade ao governo dos profetas. Sobre os ombros de Cristo se deu um governo extraordinário e brilhante. Ele veio, não se corrompeu, não desobedeceu, morreu calado. E as pessoas argumentavam, você não vai falar nada? Não. Tem que cumprir a escritura, não tem que falar. O nosso governo também espiritual, irmãos, é semelhante com Cristo. Você tem que ser uma mulher perfeita. Aleluia. Você tem que ser um homem perfeito. Oh, meu Deus. Quando o seu governo não envolve perfeição e você não tem responsabilidade com as coisas de Deus, significa simplesmente que o seu governo vai morrer fora da história. Na história de Deus, ele ressalta os principais governos,
Ainda que a gente sabe que teve o governo de Manassés, a gente sabe que outros governos tiveram problemas, mas a história mostra o ponto central: Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, vai mostrando os pequenos profetas, os grandes profetas, mostra os reis, mostra os juízes e por fim mostra os pais, inicial da nossa fé, que é Abraão, Isaac e Jacó, muito corporativo que eles acham. Ele só destaca o governo espiritual que teve proveito. Você, quando vai matricular um filho na escola, ou uma filha, ou alguém, se pega e vai olhar, deixa eu dar uma olhada no que diz respeito a essa escola. Você quer ver a biografia da escola, qual o comportamento da sua vida. Por que você matricula sua filha ou seu filho lá? Porque você viu que o governo é um governo que é terreno temporal, mas corresponde às suas expectativas temporais. Você não pega seu filho e faz, olha aí, bota ele aqui. Você olha, você vê quem é o diretor, a diretora, quanto tempo a escola está no mundo, quanto tempo a escola tem, a referência que tem. Aí depois você vê o preço, você discute, naturalmente, as matérias, a grade, aí você fala, vou matricular. Mas por que você matriculou ali? Por causa do governo que tem dentro daquela escola. Por que Deus deve criar expectativa sobre você, sobre todos nós? Irmãos, Deus tem um sonho com relação aos eleitos. Eleitos são pessoas que vão corresponder à nossa expectativa, não. Todo mundo agora vai votar, nem sei qual dia agora vai ter votação. Aí alguém diz, meu candidato é esse, minha candidata é essa. Tá bom. O mínimo que você pode presumir é que aquele candidato corresponda às suas expectativas. O programa dela é maravilhoso, o dele também. Ele já tem experiência, ela também já tem. Mas alguém diz, vamos ver se o governo dele é realmente bom. Então, 90% daquilo que você elegeu, que você votou, simplesmente desde os dias de Pedro Álvares Cabral, não dá retorno nenhum. Quando eu era criança, eu estava em 1970, o Brasil foi campeão. Eu vi as pessoas falando 90 milhões de brasileiros em ações, que o Brasil ia ser isso, o Brasil ia saltar na frente da China em 70. O Brasil continua a mesma coisa em partes. A China foi embora, está ganhando o mundo. Ninguém apostava na China. Qual é o resultado de que nós falamos de notícias tristes? Seja em qualquer lugar que você fala, na família a notícia é triste, a notícia é triste. O que você fala de tristeza? Porque o governo da casa é falido. O que você fala de tristeza dentro da igreja? Meu Deus! Quando você vê uma tristeza, o governo daquele irmão, daquela irmã é falido. Acabou. O que Deus quer nos mostrar é que nós abrimos os olhos para a vida dos outros. Aquele irmão é assim, aquela irmã é assim, aquela irmã é assim. A irmã é assim, mas está trabalhando. A irmã é assim, mas está se esforçando. Às vezes o nosso governo é o pior governo que nós temos na nossa casa. Nós somos os piores educadores, nós somos os piores pais, as piores mães, os piores filhos. Mas quem é responsável? O governo da casa não vale nada. Por que muita gente diz? Bota para fora aquele governante. Por quê? Fora, bota a cola para fora, botaram mesmo que ia roubar mais de 1 milhão. Então todos não, cola, pode ir embora. Por que é a briga agora para tirar um ou outro? Porque ele não atende a expectativa. Dentro da casa de Deus, você tem que entender que você é uma mulher. E Deus cria expectativas sobre você por causa desse texto. Porquanto acho que de antemão conheceu. Ou seja, na mente de Deus, a irmã Kelly está gravada. Deus conheceu a irmã Kelly. Vou botar para governar. Meu Deus! Agora, você vai fazer um bom governo. Ou um governo
relaxado, um governo que seja corrupto ou não, isso aí é o problema da irmã Kelly. Então você está na igreja, que você não atende a expectativa de Deus, não é porque você tenha livre-arbítrio, porque ninguém tem livre-arbítrio. Eu estou dizendo aqui que Deus está falando, também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Ou seja, uma criança daquela ali, o Leandro, Leandro não é Leonardo? Deus pegou, já botou o terninho dele, já botou ele na igreja, e tal. Deus falou, eu predestinei para ser igual ao meu filho. Aí vem alguém rebelde, quer fazer um governo pior possível. Por quê? Porque é um governo, irmãos, que não atende a expectativa de Deus. Ele está dizendo que predestinou para ser igual à imagem do seu filho. Me vem o Lucas, do meu filho, não quer fazer nada. O que vai acontecer? Ele vai ficar de maior já de maior. E vai dizer para ele, bom, está escrito aqui que Deus predestinou você, Lucas, para ser conforme a imagem de Cristo. Mas eu não quero, o problema é Deus, vai fazer um mau governo, você vai ser listado naqueles que fizeram um péssimo governo. Nós temos na igreja a obrigação de pegar e fazer a referência dos irmãos. O pastor não é dono da igreja, não sou eu que decido a vida das pessoas, mas nós vemos uma coisa: no mundo existiam tão maus governos como aquele governo que era o governo do Iraque. Ele pegava para a família dele tudo, era um governo militar. Os filhos dele eram altamente ricos, filhos, a mulher, a família. Então o governo de Saddam Hussein era um governo que o país dele era uma miséria. Mas a família de Saddam Hussein vivia no topo das coisas boas. O que nós devemos entender é que a palavra de Deus fala duas vezes em predestinação. Então você foi duas vezes predestinado, ou seja, saiu uma decisão antecipada da vida do Osmar, ou do irmão Osmar. Irmão Osmar, você foi predestinado. Mas como é que você sabe que eu fui? Você não está dentro da igreja? Você não está ouvindo a palavra? Você veio parar aqui, você veio parar dentro da igreja. Aqui fala de quê? Aqui fala de predestinação. Então ele está dizendo de novo. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. O que é justificar, irmão? É tornar a pessoa originalmente a uma inocência. Ó, Deus justificou Osmar. Osmar, você foi tornado, a sua inocência foi trazida novamente. Por quê? Você pode entrar pelas portas do reino, porque você foi predestinado. Aí alguém vai dizer, pastor, e as outras pessoas? Irmãos, quem influencia é a igreja. O cunho de Deus é influenciar outras mulheres e outros homens. E pregar o evangelho a toda criatura. Criatura não é predestinado. Predestinado são aqueles que já são arraigados e começam a ter uma sede, esse é predestinado. E o outro que está nem aí, isso não é predestinado, você não está nem querendo dar atenção a nada. E mesmo você está numa sala de aula. Quando eu estava na sala de aula, eu chegava. Quando eu chegava, eu não era também que fosse cheirasse também, mas tinha um pessoal que só sentava aqui atrás. Em todos os lugares do mundo, qualquer escola, qualquer faculdade, os desinteressados são sempre os últimos sentados mais para frente. Você pegar um filme em inglês, os mais bagunceiros sentam lá atrás, no sentido da escola. Nunca sentam na frente. O predestinado, irmão, ele entende que o parâmetro é Cristo. Meu Deus! Então, se eu não tiver que dar aula, ensinamento para Lucas, o parâmetro não é tua mãe nem teu pai. Não, mas Lucas, não é teu pai nem a tua mãe. O parâmetro está dizendo aqui, ó. Para que a Deus predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Ou seja, na eleição, Deus quer a irmã Flávia segundo a imagem de Cristo. Não quer a Flávia, pastor, eu faço o que eu quero. Então, Flávia, você faz o que você quiser, você se vira com o resultado de quando Deus chamar. E você considera isso, irmão? Por que isso é importante?
Quando você vai de Deus, você observa bem. Há um tempo que a gente tem saúde. Quem é que dá saúde, irmãos? É Deus. Existem muitas coisas que são armas de Deus. Eu, por exemplo, faço algumas coisas por dever cívico. Eu nunca imaginei, nem vou imaginar que a vacina da Covid vai me curar. A pessoa toma, eu tomo por dever cívico. Mas eu não tenho confiança de maneira nenhuma que ela vai me dar a imunidade. Quem me dá a imunidade, irmãos, é o meu relacionamento com um governo espiritual que eu tenho. Eu chamei os irmãos para virem, não importa se tem 2 ou 3, meu governo vai ficar marcado. Vieram 2 ou 3, os outros não vieram, não estou nem aí. Mas eu tenho que fazer um governo que possa influenciar. Quando Deus me deu o sonho, Deus falou assim a respeito da Rosângela. E a minha serva, que esposa, eu sei que ela está fazendo já bastante. Aí falou no ar de argumento, precisa fazer mais. Eu falo bem claro, eu dei a ela em inglês, dei a ela espanhol, ela precisa usar, precisa publicar, precisa fazer alguma matéria. Então o governo, irmãos, é o que você é na sua vida. Se você tem um governo, se reclama de ASBC, olha para você. Às vezes o governo está falido dentro da sua casa. Às vezes o governo está falido dentro da escola. Às vezes o governo está falido no meio da igreja. Por quê? Você nem aparece. Você imagina alguém que faz um governo, entra no gabinete, aí todo mundo baixa no gabinete, né? Ah, queria falar com o deputado. Ih, teve aí semana passada. Mas queria falar. E suplente? Ah, baixa lá. De repente suplente está lá. Está batendo. Então, um governo que não tem nem deputado, nem suplente, não tem nada. É falido. Meu Deus. A nossa vida espiritual, não importa quantos estejam na igreja, o teu nome vai estar lá escrito como governo, se é bom ou ruim. Meu Deus. Porque o governo bom, ele é traçado de entendimento que a pessoa precisa estar ocupada com Deus. Por que tem que estar ocupado? Eu preciso de dons espirituais. Deus, eu preciso de dom. Por quê? Toda hora eu estou aí trabalhando, preciso pegar a tua palavra, preciso fazer os irmãos irem para a igreja, preciso mostrar para eles, olha, o governo de vocês está falido. Mas tem recuperação, pastor? Claro que tem. É só sair da falência para poder mostrar que a falência em Cristo, ainda pela misericórdia, ele está dizendo aqui que você pode até mesmo se levantar. Agora, há pessoas que fazem um governo em que a pessoa tem vergonha eterna. Por exemplo, a Alemanha é um país que tem vergonha quando você fala da morte daquele holocausto em que morreram 6 milhões. Quando você conversa com um alemão, ele tem vergonha de tocar esse assunto. Por quê? É um país marcado por Auschwitz, por aquelas câmeras de gás, e deve falar, pô, não fala sobre isso não, porque eu tenho vergonha disso. Nosso país é uma vergonha o que aconteceu no meio da nossa humanidade. Então, aquele governo lá atrás, que usou Hitler, trouxe uma vergonha total, uma mancha na vida da Alemanha. Na nossa igreja, nós temos um parâmetro de subir aos montes, de orar, de jejuar. Agora eu vim em vigília agora. Aí alguém, naturalmente ainda aparece, o governante espiritual mau, irmãos, ele está no mundo desde o início do século. Por quê? Muitos homens primavam para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, e aí o que acontece? Essas pessoas, na verdade, elas sabiam que Deus existia, conversavam com Deus. Esses dias agora, quando eu falei com Deus, ele se dirigiu a mim, conversando com Moisés, eu falava em sonho. Imagina, Moisés eu falava passo a passo, você eu falo em sonho. Aí ele me deu esse sonho, que eu não entendi. Aí agora eu vou explicar o sonho para você entender. Quando Deus me mostrou a interpretação do sonho, preste atenção. Ele quis dizer assim: você lembra que você estava com o curió na mão? Eu falei, eu lembro. O curió era a tua paixão. Você não trocou aquele curió o primeiro pintinho que eu te mostrei, amarelinho. Você não se interessou.
Eu mostrei outro pintinho para você nem quis pegar. É verdade, irmão, que nem quis pegar. E quando eu levei você para fora, eu trouxe um franguinho d'água que eu mexi no mato para você pegar, você olhou e desprezou mais uma vez. O pintinho 2 vezes e o franguinho d'água. Quando eu faço eleição, nós criamos uma expectativa da varoa e do varão. Você ficou amargurado, você ficou aborrecido, triste. Meu Deus. Porque eu tomei cuidado de você. Assim é a minha expectativa. Eu coloquei elas e eles como eleitos, para serem conforme meu filho. Quando eles não dão resultado, da mesma maneira que você ficou angustiado, que queria o melhor, a minha alma fica identicamente assim. Eu fico angustiado quando eu elegi alguém, coloquei para a pessoa fazer um bom governo espiritual, quando eu olho, sobe aqui, e alguém diz, não deu nada. Aí alguém vai dizer, quer uma pessoa no lugar dessa pessoa? Eu não quero. Quer um objeto, Deus, no lugar dele? Eu não quero nada, eu não quero ele, porque eu quero o início daquilo que meu coração predestinou e eu conheci. Então eu conheci uma mulher que eu elegi para ela fazer um bom governo. Ela volta e aí me traz angústia. Por quê? Nós acreditamos, trabalhamos anos nessa mulher, trabalhamos anos no coração dessa moça, para ela fazer um bom governo espiritual, para ser uma mulher de oração, para ser uma mulher de oração, de jejum, uma mulher que tem dons, nós temos dons, o Espírito Santo ajudou. E aí alguém diz, o que deu? Não deu nada. Aí Deus fala, tantas horas de trabalho, construir ossos, construir, organismo, órgãos, tem um coração segundo o meu coração, tem saúde, tem tudo. E ela? Não deu nada. Ele não vai querer outra coisa no lugar daquilo que ele, na verdade, tem a expectativa. Ele fez aqui, ó. Ele vai querer cobrar o quê? Vai enfiar outra mulher no lugar dessa? Eu já predestinei, eu já conheci, eu já separei. Quando você estiver na sua casa, pensa que isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é uma realidade. Ele está dizendo, Deus é tão bom, que quando acontece um lado positivo, ele diz no 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que ele justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a pessoa vai ser glorificada. Aleluia! A pessoa vai ser eternizada. Por isso, veja bem, você fala de todos os profetas proporcionalmente. Você fala de Daniel. Daniel foi glorificado. Você fala de Isaías, como foi lido? Foi glorificado. Você fala de Paulo, Pedro e João, foram glorificados. Ele está dizendo, a esses também glorificou. Então, você veja bem, casa de Deus, você tem oportunidade para ser a pior coisa olhada por Deus. Como eu digo a pior coisa? Deus olha e procura. Quem é o mais obediente? O ranking de Deus vai chegar lá. Quem é o primeiro mais desobediente? Esse aqui é o mais desobediente. Qual é a mulher mais? Essa aqui é a mais desobediente. Essa aqui não obedece a nada. Deus tem sempre o ranking dele. Puxa que eu quero ver. Ela que é mais desobediente das mulheres, E aquele rapaz lá, o mais desobediente também. E aquela moça lá, aquela foi mais desobediente. Mas no ranking, aquela está em segundo lugar, aquela está em terceiro, aquela está em quarto. Irmão, Deus tem controle de tudo. Quando você vai, por exemplo, pegar a ficha limpa de um candidato, aí você puxa lá, ficha limpa no Google. Aparece todos os processos que aquele candidato tem. E mesmo assim, alguns deles não foram julgados, então não suspendem a questão dele ser candidato. Tem muito candidato aí cheio de processo. E por que ele está lá, doutor Darbuga? Ganhou liminar, pede uma liminar. Então ele continua. Né? Espiritualmente, Deus está nos mostrando o seguinte, para terminar. Todos nós, sem exceção, todos, têm condição de mostrar um governo espiritual para Deus. Glórias a Deus! Agora, pensa bem, você critica o gabinete do suplente, você critica o gabinete do deputado. Aí Deus olha para você e fala assim, e você?
Já viu como você deixa furo? Já viu como você é faltoso ou faltosa? Já viu como você é irresponsável? São 8 cultos que você teve em um mês. Então, o que Deus está querendo falar nessa palavra, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, nós temos um tempo. Há um tempo que Deus vai usar você, vai usar. Então, aproveita para fazer um bom governo. Quando você ficar velho igual a minha mãe, já estava mais adiantado, já não dá para fazer muito governo. Alguém vai dizer, não é porque você podia fazer isso, não fez nada. E você estava no banco. Falava? Não. Escrevia? Não. Ajudava? Não. Fazia conta do governo era péssimo, né? Então, se você julga o governo do homem, que não vale nada, que você não vota nele, olha o teu governo, irmão. Olha o teu governo, irmão. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você não vale nada, esse prefeito, esse governador, esse presidente, então é horrível, não tira ele, não dá o outro. Aí Deus olha para o bacana e fala, você está falando do outro, né? Aí você já viu o governo espiritual que eu te dei, o que você faz com ele? Então, irmão, nunca ataca, que até pecado fala sobre isso, mas atacar um presidente é pecado. Porque eles foram nomeados por Deus, se estão ali, errado ou não, eu nem discuto esse assunto. Eu não falo mal de presidentes, não falo mal de governadores, não, por quê? Estão lá. E eu sei que se eu estivesse sem Cristo, eu sei que se eu estivesse sem Cristo, eu ia ser pior do que eles todos. Eu não toco no nome do presidente da rua, eu não falo. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Se Deus não tivesse feito uma obra na minha vida, o diabo me usava tanto das questões tributárias, de fazer e não fazer, que você nem imagina. Então, quando eu vejo um presidente, quando eu vejo um governador, eu falo, opa, ele está fazendo isso, mas deixa lá. Por quê? Porque eu sei que se eu estivesse no lugar dele, eu era pior do que ele. Eu não contesto nada de presidência que vai voltar. Por quê? Porque eu olho para Deus, e Deus está pedindo aqui o quê? Qual crivo? Jesus, pastor. Meu Deus! Eu tenho que orar. Não importa se eles não quiserem, mas eu tenho que fazer um bom governo. E, aliás, não importa se a senhora, na verdade, faça uma obra e as pessoas não sigam o governo. Quem seguia Davi, irmãos? Davi ia para a guerra, quando chegava, Deus falava, Davi, para matar. Quantos, Deus? 4. Acabei de matar, vamos embora. É o governo dele. Meu Deus! Davi, quando você for lá, não faça igual a Saul. Porque Saul mandou fazer isso com o rei. Saul não fez. O que Deus fez? Cortou o governo dele e passou para Davi. O que Deus quer nos mostrar é o seguinte, quando você lê Romanos 12, olha você lê ali, quando Paulo fala em Romanos 12. Vamos ler rapidinho, para a gente poder se alimentar e vou acabar já. Preste bem atenção. Paulo estava lá em 8, agora está em 12. Por que verso 3, 12, 3? Preste atenção que Paulo tem ideia do governo de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina e esmere-se a fazê-lo, ou ao que exorta-o, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que exige com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então veja bem, o corpo de Cristo, todo mundo tem que trabalhar, no sentido de atender a minha limitação. Eu sou um corpo aqui, eu sou um membro. Pastor, eu sou o mais velho, ou um dos mais velhos. Minha mãe não conta, porque ela sabe que ela é uma senhora já incapaz. Então eu sou um dos mais velhos. A irmã Eliette é uma das mais velhas. Por que
resume numa palavra como essa? Os mais novos têm que se mexer. Os mais novos têm que estar presentes. Os mais novos têm que se interessar, têm que tomar frente. Por quê? Eu já estou num patamar que o meu governo, a qualquer hora, pode acabar. A qualquer hora eu vou dizer, o pastor parou. Por quê? Não vai trazer mais nada. Meu Deus. Por quê? Eu fiz o meu governo, fiz reuniões nos montes, fiz reuniões na igreja, vou fazer minha vigília agora, vou fazer o trabalho para ajudar os irmãos, estou indo na casa das irmãs, faço trabalho, visita. Esse é o meu governo. Agora, é claro que outros virão e podem substituir o governo, como é substituída as eleições substituem outros governos. Quem foi substituído? Fernando Henrique, já era, acabou. Arthur Agosto Silva, acabou. Presidente João Figueiredo, acabou também. E agora? Nós temos uma reeleição. Meu Deus. Mas muitos governos Aleluia. são marcados por um bom governo. E outros, isso aí é um ladrão já. Esse é um ladrão profissional. E essa daí é horrível. Essa mulher não fez nada e levou o nome que ainda ia ser a mulher que ia governar. O que ela fez? Fez nada. Então, fechando aqui essa síntese da palavra, eu quero dizer aos amados irmãos que esse texto está devidamente esclarecido, predestinados e eleitos. Eu não lembro nem quem eu votei, mas votei. Não lembro mais em quem eu votei, mas votei. Mas por que eu votei? Por um dever cívico, mais nada, para não sair da lei de Deus. Então, quando na verdade você estiver na sua casa, que você olhar para a sua casa e ela está desarrumada, não fica botando culpa porque você está em prova. Não fica botando culpa porque você, na verdade, está passando um vento. Não, irmãos. Faz um governo bom. Meu Deus. Faz um governo excelente. Não importa se tem 2 pessoas na igreja, 3. Eu quero fechar meus olhos. Os irmãos falaram assim: olha, expulsava demônio, curava os enfermos, trazia sonhos, trazia revelações, trazia ciência. Era o governo dele. Não importa se a igreja tem 300 ou 10 pessoas. Você, quando fala de um governo, você fala de uma pessoa. Você não fala de 100 pessoas, você fala de uma. Então, se nós reunidos tivermos a convicção de que precisamos levantar um irmão mais entre nós. Aleluia. Vamos trabalhar, irmãos. Olha, o nosso governo, irmãos, nós precisamos unir mais. As irmãs precisam trabalhar mais. Tem emprego para todo mundo. Mas o que vai marcar o governo da igreja e a tua vida espiritual? Você tem que se mexer, irmão. Se você não ficar dentro de casa, Deus vai olhar e vai falar assim: preguiça, inércia, falta de interesse, indiferença. Coloca aí no currículo dela. E esse rapazinho aqui, coloca aí: preguiçoso, desinteressado, o que mais? Não dá amor aos irmãos, não ajuda os irmãos. Você não faz parte do governo dele ou dela. Você não pode esperar outra coisa, irmão. O que eu falo aqui? Não, pastor, você está sendo duro. Não, eu estou sendo duro, irmão. Imagina eu com 60 anos. Todos os dias o Douglas está aí. Quem vai pregar hoje? Douglas. Quem vai pregar hoje? Douglas. Pastor, você não vai me explicar? Nós temos o Douglas aí, né? Nós temos o Douglas agora para falar. Irmãos, pensa numa coisa quando você sair dessa casa, dessa igreja. Deus não quer provar e matar ninguém, porque Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que Ele vai até glorificar o seu governo. Aleluia. Agora, o mínimo que você pode imaginar é: eu moro aqui do lado. José vem de onde? José vem lá de baixo, um pouco mais longe do que eu. Irmão, José não falta um monte. José não falta reunião em você. É claro, se Deus olhar para José e olhar para você, o governo dele é melhor. Está quantos anos na igreja? Há 30 anos. José, eu estou ontem. Quem tem o governo melhor? Irmãos, com toda sinceridade, comparando, esse irmão aqui não era para estar assim. Era para estar meio desobediente, não era para ser assíduo, não era para estar de terra. A proporção que você olha
a palavra de Deus, irmão, é que você tem que estabelecer. O parâmetro é o quê? Cristo. Não é o pastor, não é a irmã Rosângela, não é a Flávia, não é a irmã Vanessa, não é o parâmetro de ninguém. O pastor não é o parâmetro. O parâmetro é Cristo. Então, olha para você, não fica com raiva de mim, que eu estou falando para você, abre só os teus olhos. Porque essa palavra, no dia do meu julgamento, Deus vai falar para mim, e aquela palavra lá, você que pegou, realmente sobre eleição, eu peguei, igual como o senhor me deu a visão, igualzinho. Só me deu a visão? Só me falou para mim que era para pegar assim? Eu fiz exatamente como o senhor falou. Me desculpa, Deus, se eu não atendi a expectativa, porque eu sou imperfeito. Mas eu busco a perfeição. Então, quando você sai daqui, fica perguntando assim, lá no seu quarto, que eu sei que os irmãos fazem isso. Fica no quarto, pensando, Deus, queria ter uma vida melhor. Minha mulher não é o que eu quero. E nem meu marido é o que eu gostaria. Eu tinha tanta luta calado. Eles não são? Não. Aí Deus vai, ouve você, Deus chama você no quarto, vamos lá, vamos conversar, dá um jeito aí. Vê o governo que você faz na sua vida. Meu Deus. Pensa bem uma coisa, irmão. Meu Deus. Quando eu falo você ser amigo de Deus, é porque às vezes você é um casal. Um homem, uma mulher, um filho, uma filha, 2 filhos, tia, tio, avó, tudo junto numa casa. Pode acontecer, irmãos, que eles são casados, têm filhos, mas nem o pai é amigo da mulher e nem a mulher é amiga do pai. Quando você fala de Deus, você está falando o seguinte, ó, eu preciso ser amigo de Deus. O mínimo que eu posso fazer é um governo bom para a minha vida. Aleluia. Tudo que a Flávia vai levar, não é o apartamento que ela tem aqui, não é o apartamento que ela tem no Rio, não é carro, não é a ação que ela tem. O que a Flávia vai levar é a historicidade que ela tem com Deus. Meu Deus. E você não fala, a Flávia já desembarcou já, a Flávia já saiu do corpo, hein? Está só o espírito só, a Flávia já saiu do corpo. Meu Deus. E agora? Agora, Flávia, só conversa comigo, eu e você. Meu Deus. Flávia não tem mais carro, Flávia não tem mais apartamento, Flávia não tem mais filho, Flávia não tem sobrinho, Flávia não tem mãe, ninguém. Flávia, eu e você, traz essa história para mim. Aí você leva uma história de um governo horrível que você fez aí. Pega a atividade da Flávia, pega as orações da Flávia, pega a vida da Flávia. Se a Flávia estiver temor, amém, irmão. Se a Flávia não tiver, paciência. As palmas do exaltam.